Conheci um dev que está há 7 anos como júnior. Isso é normal? É, essa é uma dúvida bem difícil de responder. Eu acho que não existe uma resposta certa para ela, inclusive, mas ao mesmo tempo existem respostas certas. Vamos dar uma lidinha e aí vamos falar um pouquinho sobre como que eu vejo que as coisas deveriam acontecer ou devem acontecer. Vamos lá. Recentemente conheci um desenvolvedor que está na mesma empresa há 7 anos, ainda como o cargo júnior. Sinceramente, sempre achei que o mesmo com pouco esforço alguém acabaria evoluindo de cargo depois de uns 2 ou 3 anos no máximo. O mais curioso é que ele realmente parece ter bastante dificuldade com as tarefas, mesmo depois de tanto tempo lidando com elas todo santo dia. Isso me fez pensar: o que pode levar alguém a estagnar tanto tempo na carreira? Falta de interesse, ambiente que não favorece o crescimento? Já viram casos parecidos? Sim, já. Mais de uma vez, inclusive. E aqui, cara, eu tenho que falar que assim, é um tópico muito sensível, porque varia muito. E com base nesse texto, o que eu posso fazer é dar dicas de como crescer. Primeiro vamos falar o que eu acho que acontece muitas das vezes. E aí depois vamos passar ali algumas dicas do que eu acho que podem. Do que eu acho que pode ser feito para melhorar isso. A primeira coisa é o seguinte: a evolução e o crescimento dentro do ambiente de tecnologia ela depende de vários fatores. Eu acho que o principal fator, e aí sim eu acho que a carga principal está associada à pessoa, é algo interpessoal, é realmente a falta de interesse. Eu acho que às vezes a pessoa quer fazer por fora, mas falta a ela energia e talvez um interesse genuíno mesmo de estudar, de pegar, de tentar fazer, de tentar elaborar. A única forma de você evoluir na carreira como programador é você sendo programador. Eu acho que isso é um ponto muito importante que muita gente não consegue entender. Muitos desenvolvedores mais jovens acham que o que conta é saber o framework do momento lá. Eu conheço muita gente que, por exemplo, eu passei por isso mais de uma vez, né? Eu sou programa em PHP há muitos anos e durante esse ciclo eu vi muita gente sair do Angular, ir para React, ir para depois .NET, ir para Python e a qualquer linguagem do momento. Quem tá dando muito emprego? Ah, Python tá dando muito emprego. Aí o cara vai lá e estuda Python. Ah, o que tá aprendendo agora? Qual que tem mais vagas, né? Aí tem um monte de vídeo no YouTube, solta qual emprego que tem mais vagas. Eu mesmo já fiz um desses assim, com vaga no LinkedIn. JavaScript, React. E aí eu acho que o cara erra. Ser desenvolvedor não é sobre saber escrever código, não é sobre saber o framework, é sobre saber resolver problema, né? Sobre saber como lidar com questões ali complexas, como transcrever isso para situações, para resoluções mais simples. Programação é isso, ser programador é isso, ser um desenvolvedor, eu acho que está muito associado a isso. E aí quando o cara fica muito preso o que eu tenho que fazer, ele acaba não fazendo nada. Então, o que eu sempre sugeri, e sempre quando eu converso com pessoas mais novas, eu falo isso. Cara, você quer ser um programador React? Estuda React. Mas antes disso, estuda bem a base. Saiba questões lógicas, né? Saiba minimamente estrutura de dados. Mesmo que você não seja um cara muito bom. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso. Eu não sou um cara muito aciado no Lit Code, por exemplo. Esperar que eu consiga inverter uma árvore binária assim, do ser mais nem menos é uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Acho que também porque eu fico nervoso, na verdade, ali. Eu não sei muito bem o que acontece. Como eu tô fazendo por conta minha própria, eu até consigo fazer bem. Mas quando eu tenho que fazer isso durante uma entrevista, por exemplo, eu nunca consigo. Eu tava conversando com a minha esposa recente, eu falei com ela, disse, cara, engraçado, toda vez que eu aplico efetivamente para uma vaga, eu não consigo passar. Mas toda vez que alguém me recruta no LinkedIn ou por e-mail ou qualquer coisa, aí eu consigo passar. É engraçado demais. Mas enfim, isso é um outro assunto. Então, assim,
Eu acho que existem várias variáveis. E, de fato, assim, se você não for um cara que produz, eu acho que principalmente a produção. E aí tem um problema que eu acho que as inteligências artificiais, elas realmente vão causar, e eu acho que já estão causando, inclusive. Quando você tem pouca experiência e você tem pouca paciência de estudar, de aprender e tal, o chat GPT, as LLMs, elas são uma muleta de produção muito rápida. Essa semana passada eu fiz uma POC aqui rapidinho. É, eu tenho uma situação de um formulário de agendamento de oficinas mecânicas, né, para agendar um mecânico ir até a residência da pessoa. É um projeto de fora. Só que o formulário é muito ruim, a usabilidade é horrível. E aí eu, utilizando o cursor aqui, eu peguei e pedi o cursor para gerar uma aplicação com 3 steps apenas. No meu oficial tenho 6, eu fiz um com 3 só para mostrar mesmo como que eu acho que deveria funcionar, principalmente a parte do agendamento. E eu pedi o cursor para fazer e o cursor fez em 2 minutos. Então essa parada acaba sendo uma muleta muito forte. Né? No meu caso é específico, eu já tenho experiência, né? Eu só precisava mostrar, é uma POC, olha aqui, olha que legal, para o cara mostrar para o cliente lá, né? Agora, o programador júnior ele vai usar isso, ele tem usado isso, né? Uma coisa é você usar o ChatGPT para estudar. Eu acho que eu nunca consegui aprender tanta em um curto espaço de tempo igual eu tenho aprendido ultimamente. Né? Eu sempre corri atrás de aprender, mas tinha que ir num site, ir no outro, aí a informação às vezes conflitava, aí você tinha que conferir qual que era a informação certa, e não, hoje negócio um pouco mais rápido. Então, para o programador júnior, eu acho que isso é muito ruim. Se o programador júnior não tiver o discernimento e a paciência de estudar, eu acho que vai atrapalhar ele muito. Acho que vai atrapalhar muito. E eu já tenho visto isso, né? Então, assim, o ambiente ser propício. Quando a gente fala de ambiente, está falando do quê? Da empresa? Cara, eu não acho que a empresa deve influenciar. Porque isso é um outro problema. A gente vê júnior, a gente vê senioridade como cargo. Senioridade não é cargo. Senioridade... E empresa também faz muito isso, né? É meio complicado falar isso, porque as empresas também não ajudam, principalmente empresas no Brasil, né? A senioridade, ela tem a ver com tempo de experiência. Então, porra, se você me perguntar... É meio relativo, porque tem a ver com tempo de experiência, mas também tem a ver com quanto você conhece, quanto você sabe dentro desse tempo de experiência que você tem. O cara é júnior de 7 anos, mas ele trabalha como um júnior? Então, tem uma questão ali com o aprendizado dele mesmo, com o interesse dele em se desenvolver. Não, o cara é um júnior na empresa, mas ele programa pra cacete. O cara é um programador pleno pra sênior já quase ali. Sei lá, com 7 anos ele já deveria estar ali na transição de pleno pra sênior ali. Começando a assumir novas responsabilidades. Pô, não, então a empresa não dá pra esse programador as condições necessárias pra ele evoluir na carreira. Sacou? Como que depende muito. Então, sim, é muito difícil você dizer com absoluta certeza. Tem outras questões, tem a questão emocional, às vezes o cara se frustrou dentro da empresa ou da carreira, tem a questão... E aí o cara tem que trabalhar, porque às vezes tem uma condição X lá, uma família, sei lá. É muito relativo isso. Às vezes o ambiente que o cara vive... porque você vive num lugar muito barulhento, muito apertado, não sei como é que é a condição de cada um. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar, eu me isolo, fico dentro do meu quarto. Geralmente eu gosto de fechar a porta, geralmente eu ponho fone de ouvido para estudar, para abafar ruído externo. Então é muito complicado. Agora, esse parâmetro você pode ter sempre. Se a pessoa tem 7 anos, mas ele programa, ele tem dificuldade para resolução de problemas que deveriam ser simples, igual aqui no texto diz que ele faz todo santo dia, esse cara é júnior. Ele não teve interesse, muito provavelmente não teve interesse em se desenvolver.
Não, o cara tá há 7 anos como júnior na empresa, mas o cara é um programador pica, é um dos melhores programadores da empresa ou tá ali na média dos programadores. Não, a empresa não tá desenvolvendo esse cara. A empresa não está dando para ele as condições necessárias para ele se desenvolver, para ele crescer dentro da carreira. Então isso com certeza a gente pode dizer. Agora, externa isso, o que fez com que essa pessoa, por exemplo, não tivesse o interesse, ou o que fez com que a empresa não tivesse interesse, aí já são outros 500. Já são outros 500. E o que eu posso te dar de dica, cara? O que eu posso te falar, velho? Você é um programador júnior, você quer crescer na carreira? Tente fazer isso. E sem balela, gente. Assim, eu acho que é meio complicado. Tem muito tech influencer hoje. Principalmente ultimamente, a gente teve um boom disso. A gente teve durante a pandemia um boom de pessoas vendendo curso, vendendo sonhos, vendendo ideias de que, porra, vira programador e você vai ganhar 10 mil reais aí em 2 anos. Vire programador e vai trabalhar pra gringa, você vai ficar milionário. Cara, a vida não é bem assim, né? Então, assim, o que eu posso te falar de verdade, assim, o que você tem que fazer se você quer ser um programador, quer ser desenvolvedor, quer trabalhar na área, quer crescer na área, o que você pode fazer? E aí eu vou tentar focar em alguns pontos que eu acho mais importantes. O primeiro deles, independente de qualquer coisa, continue a estudar sempre. Pode parecer repetitivo, redundante, mas essa é a tônica máxima de quem quer ser um bom programador. Seja curioso, tente sempre aprender coisas novas. Eu acabei de falar, eu uso muito o ChatGPT para estudar. Eu estou, por exemplo, aplicando arquitetura hexagonal num projeto. Eu vou no ChatGPT, cara, me explica arquitetura hexagonal. Como que eu aplico arquitetura hexagonal aqui no framework X? O que eu posso fazer? Como que funcionam os adapters? O que é uma entity? Esse tipo de coisa eu faço o tempo todo. Estou programando aqui, quero fazer injeção de dependência, inversão de dependência. Me explica na prática como que funcionaria isso. Estudar sempre. Estudar é o primeiro ponto. Segundo, aplique o que você está estudando. Se você comprar lá o curso do foguetinho e você segue lá o tutorial que o cara vai te falando e você não aplica isso depois, você não vai aprender. Não vai aprender. Quando você está seguindo o tutorial do cara, você está num ambiente controlado. Se você fazer tudo exatamente como ele está mostrando na tela, você não terá erros para corrigir. A gente aprende através do erro. Se você viu que o cara passou, tirou, tentou produzir alguma coisa por conta própria, as suas chances de memorizar aquilo que aconteceu com você são muito maiores. Então produza. Muita gente tem preguiça de fazer isso. E é preguiça mesmo que fala, porque a pessoa está ali fazendo o tutorial junto com o professor, e aí na hora de aplicar ele não aplica. E não aplica porque muitas vezes não quer. Não quer, ou não tem interesse, ou não consegue achar um projeto. Cara, existem... Enfim. A terceira coisa, como sempre, procure vagas que estejam de acordo com aquilo que você realmente queira. E foque naquilo. Se você quer ser um programador front-end, seja o melhor programador front-end que você puder. Dentro das suas capacidades, claro. Você não tem que ser... Se você está começando agora, é júnior, você não tem que ser um programador front-end sênior, mas dentro do que é júnior, você tem que tentar ser o melhor possível dentro daquilo, sacou? É isso que eu acho que falta um pouco. A galera foca muito no salário, e tudo bem, eu não tô fazendo juízo de valor. O cara, eu quero ser um programador pleno porque eu quero ganhar 8 mil reais. Eu quero ser um programador sênior trabalhando pra gringa porque eu quero ganhar 40 mil reais. Cara, isso é mesmo importante? O que é importante para você ganhar? Já que esse é o seu objetivo, o que é importante para você ganhar esse objetivo? Aprender o framework, aprender a linguagem de programação, ou simplesmente se desenvolver de forma mais orgânica, sólida, crescendo passo a passo, do jeito certo? Eu particularmente, eu sou muito a favor disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de voltar um passo atrás. Por exemplo, é engraçada a minha história nesse ponto. A primeira linguagem de programação que eu comecei a aprender, na verdade, foi Pascal Delphi. Delphi 7 foi o primeiro contato que eu tive com programação foi com Delphi 7. Cheguei a fazer um estágio, mas não evoluí muito em Delphi 7 e tal. Nessa mesma época, em 2000 e
poucos, 2005, 2006. Era a época que a internet estava começando a estourar mesmo. E aí um amigo meu me apresentou o PHP, eu falei, cara, vou aprender a programar em PHP. Porque eu achava que a internet ia, com o tempo a internet ia tomar conta. Isso foi um ponto meu, por isso que eu fui para PHP. E aí eu fui estudar PHP. Com o tempo, PHP foi perdendo espaço, outras linguagens foram ganhando mais força, como JavaScript, foi aparecendo novos frameworks, o JavaScript deixou de ser uma coisa muito cliente, passou a ser muito server-side e tal. E eu comecei a aprender um pouco de JavaScript. Mas nesse meio tempo, entre o Delphi e o PHP, eu comecei a aprender Java. Né? Eu tava ali PHP, Java, e parei com Java e foquei só no PHP. Hoje eu voltei a estudar PHP. Voltei a estudar Java. E eu não tenho medo de voltar atrás se for necessário. Se eu achar uma vaga para Dev Junior Java, por exemplo, e eu achar que faz sentido, eu vou trabalhar. Eu não tenho apego nenhum a nível de senioridade. Porque o que é importante para mim é um crescimento orgânico. Inevitavelmente, se eu começo a trabalhar com Java agora, como Dev Junior, em 2, 3 anos, no máximo, eu já vou estar um programador mais experiente pleno ali, talvez até já começando a transitar. Porque eu já tenho experiência prévia com programação, mas aí é só uma questão de aprender mesmo as nuances da linguagem. Então, eu acho que é importante você não se apegar ao nível de senioridade também. Você é júnior? Seja um bom júnior. Você vai ser pleno? Seja um bom pleno. Começou a transitar para virar um programador sênior dentro da sua empresa? Você acha que você tem nível, conhecimento e experiência para isso? Então, seja o melhor sênior que você pode ser. Nunca mais, nunca menos. Não se compare com os outros. Porque existem programadores que são muito fora da curva. E se você ficar se pautando nesses caras, cara, você vai ficar frustrado. E esses caras são muito fora da curva, pode ser por uma série de fatores. Pela exposição já desde cedo, por ter mais oportunidades que você, porque de repente vem de uma família com uma condição um pouco melhor, aprendeu inglês com 7 anos de idade, o pai tinha computador em casa, trabalhava com computador, o pai já era um programador. Então tem uma série de fatores que podem influenciar nesses caras. O cara às vezes é só um gênio mesmo. Às vezes o cara só é muito inteligente, é puta esforçado e mais esforçado que você. Então não se paute pelos outros, seja aquilo que você pode ser sendo melhor. Óbvio. Não tenha medo de ser mediano também. Isso é um outro ponto. Todo mundo quer ser só o cara mais pica. Você não precisa ser o cara mais pica. Você pode ser mediano, mas seja um ótimo mediano. Eu tenho medo de falar isso e parecer que sim, a gente tá falando que tudo bem você ser um programador medíocre, que não é isso. O que eu quero dizer é que você não precisa ser o Einstein, você não precisa ser o Linus Torvalds, você não precisa ser o Steve Jobs, ou Steve Dickens, sei lá, eu bem com o nome desses caras aí. O meu ponto é que você pode ser um programador muito bom dentro das suas capacidades e foque nisso. Tente ser o melhor possível dentro do que você pode ser. Sempre. E sempre procure por melhorias. Sempre procure por estudar, por se atualizar. Né? E o último ponto, eu acho que é aprender a oratória, assim, para aprender a conversar, aprender a se comunicar. Muitos programadores... Tem muitos programadores que não são tão bons tecnicamente, mas que conseguem crescer muito na carreira porque conseguem se comunicar, conseguem passar bem os seus problemas, conseguem passar bem as soluções que eles estão pensando. E isso faz muita diferença também. Comunicação dentro do ambiente corporativo é muito importante. Muita gente acha, o mal do programador é que ele acha que tem que ser muito técnico, né? Eu tenho que saber bem a linguagem C ali, porque a linguagem raiz e tal. Cara, é importante sim ser técnico, mas é importante também saber se comunicar. Né? Bom, esses são alguns pontos que eu tenho para abordar sobre esse assunto. Isso acontece, não é tão incomum quanto a gente pensa. Existem variáveis demais, questões emocionais, a própria pessoa, às vezes tem uma questão, um déficit cognitivo até, sei lá. Existe uma série de coisas ali que podem influenciar na pessoa ficar muitos anos como júnior. Eu acho que a questão é que a pessoa tem que olhar para dentro de si própria e entender por que eu tô aqui há 7 anos como júnior, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado,
como eu posso melhorar. Se a pessoa tiver interesse nisso, provavelmente ela vai achar um caminho. Agora, se não tiver interesse, não tem nada que a gente pode fazer para ajudar. Certo? Enfim. São alguns pontos. Posso ter falado alguma bobagem aqui. Se eu tiver feito isso, me perdoa. Olha só, vamos ler um comentário antes de terminar, só porque... Olha isso aqui, ó. Conheço um no mesmo barco, mas é um cara que leva a vida na boa. Eu fico vendo ele sempre numa paz, que eu acho que o errado sou eu. Isso também pode acontecer. Às vezes o cara só não quer crescer. E tudo bem. Cara, sou meio que assim. Tô satisfeito com pouco e travei como pleno, embora tenha cargo de sênior. Poderia ser arquiteto há muito tempo, mas prefiro não ter muitas responsabilidades. Isso pode me prejudicar ainda, mas prefiro ser assim. Então, aqui tem um ponto, que é o que eu falei, né? Muita gente vê senioridade como cargo. De fato é também. Mas senioridade é mais do que cargo. Tem um pouco a ver também com o seu nível de experiência. Então, se você... Por exemplo, o cara que não quer ter responsabilidade, mas ele tem condições de ter mais responsabilidades? Tem. Então, tudo bem. Não, ele não quer ter responsabilidade e ele não tem condições técnicas e até experiência mesmo de consumo para poder ter mais responsabilidade. Então, aí a gente tem um problema. Sacou? Eu acho que o ponto é esse. Um pouco sobre as minhas últimas experiências. Eu trabalhei em uma agência de publicidade aqui de BH, e eu era meio que um gerente, assim, um coordenador do setor de desenvolvimento dessa agência. Foi muito bom, mas foi muito estressante. Aí eu saí dessa agência e fui trabalhar numa empresa grande, uma multinacional também brasileira. Foi ótimo. Aprendi muita coisa, vi muita coisa de organização, cheguei a atuar como tech lead em alguns times, mas muita responsabilidade. Depois disso eu, não quero ter responsabilidade. Simplesmente eu quero passar um tempo só movendo tarefa ali. Eu quero passar um tempo pensando somente em soluções de programação, resolução de código, resolução de problemas que estejam mais relacionados ao core, assim, né, a programação mesmo. E tá tudo bem. Não é que eu não tenha condições de assumir responsabilidade. Se aparecer um cargo agora que me chamar, eu tenho aqui a startup XPTO e preciso de um tech lead, eu vou te pagar e você vai ganhar o tanto que você quer. Mas as suas responsabilidades são essas. Eu olhar para as responsabilidades e achar que elas fazem sentido com o meu momento de carreira, eu assumo, não tem problema nenhum. Então eu acho que tem muito disso também. Às vezes o cara só não quer crescer. E tá tudo bem. Agora, o complicado é não querer crescer como júnior, né? Aí talvez tem que ponderar sobre isso. Enfim, e você já conheceu alguém nessa mesma situação? Conhece esses plenos esses júniors de 10 anos? Não deixa de deixar aqui nos comentários. Tá bem legal a interação nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!